Nesse programa de hoje, nesse Frente a Frente, nós vamos conversar sobre política. Nós estamos precisando conversar muito sobre política nesse país para ver se a gente melhora o país. Nessas manifestações do último mês de julho, o povo foi para a rua exatamente para reclamar dos políticos. Então nós temos que conversar sobre política, doutrinar o povo sobre como votar para ver se a gente melhora esse país. E para conversar sobre política, ninguém melhor do que o deputado Gil Pereira, que além de deputado há mais de 30 anos, hoje é secretário de Estado. Gil, vamos conversar sobre política? Vamos conversar sobre política. Ô Gil, você acha que o povo ir para a rua reclamar dos políticos tem razão? Toda razão. Na verdade, Jorge, primeiramente eu quero parabenizar o seu programa, Frente a Frente, a audiência, o programa disparadamente melhor da nossa região, e eu quero enaltecer e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. Na verdade, o que acontece? O povo brasileiro, que eles falam que é muito tranquilo, muito calmo, mas eu acho que ele, através das manifestações que estava tendo no mundo, criou coragem para ir para a rua também. A gente vê, para a pessoa ir para o trabalho, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, todas as capitais, as pessoas estão gastando 1 hora, 1h30, 2 horas, 4 horas para ir e voltar para o trabalho. Então isso é desumano. A pessoa que sai de casa 4 horas da manhã, 5 horas... em péssimas condições. Em péssimas condições, Vai no ônibus de pendurado, pagando passagem cara, E tanto é que os prefeitos baixaram as passagens, ouviu o clamor, pelo menos nesse ponto foram sensíveis. Então já tinha alguma coisa errada, A passagem estava mais... O governo federal também deu isenção do PIS com fins, viu que estava... Problema de saúde. Então, essa questão do transporte é uma questão caótica, a pessoa que tem o trabalho e fica lá 4, 5 horas para ir para o seu trabalho. Então, esse é um ponto. E falta de planejamento, O que nós tínhamos que ter? Igual a Europa, nos Estados Unidos, ter um transporte público. Por exemplo, o presidente Barack Obama, quando era senador, ele pegava o metrô, andava do estado dele até a capital de metrô, ia de metrô. Os senadores vão. Então, o serviço público funciona. Na Europa, da mesma forma. Então, as pessoas usam pouco os carros, usam mais o transporte público que funciona. Esse que a gente tem que fazer no Brasil. Belo Horizonte, eu moro lá e aqui em Montes Claros, a gente tem 12 anos que não tem 1 metro de metrô. Se tivesse um metrô, não tinha um E o que tem é muito pouco, Muito precário, muito precário. Então, todo ano, toda eleição fala, nós vamos construir o metrô, nós vamos fazer a 381, a Estrada da Morte, não faz. Nós vamos fazer um anel rodoviário, não é feito. Aqui, a nossa 251 aqui, que não é da morte, porque é reta, mas infelizmente morrem muitas pessoas, Mas você vai daqui a Francisco Sá, você gasta 1 hora, em 40, 1 hora e meia. Em 40 quilômetros. 40 quilômetros. Então, uma questão é essa, transporte. Questão da saúde. Aí eu falo, está precisando de médico. Lógico, o médico é a pessoa fundamental. Mas não é só do médico. Você vê no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, aqui mesmo, Montes Claros, percentual tem mais médico por habitante que a ONU fala que tem que ter. Mas o que precisa? Precisa de hospital, de leito, de UTI, que não acha. Então, realmente, nós precisamos dos remédios, que são muito caros. Então, nós precisamos ter uma saúde pública para atender o cidadão lá na ponta e, ao mesmo tempo, e o médico é importante nesse sentido, fazer a medicina preventiva e depois, quando precisar do hospital, ter o hospital. Felizmente, nós vemos fila nos hospitais. Então, o recurso é muito pouco para a saúde. O governo federal está gastando 5,5% do PIB com saúde, do orçamento com saúde. As prefeituras são obrigadas a gastar 15%, mas na verdade gastam, principalmente as menores, gastam 20%, 22%, 25%, tem prefeitura que gasta 30% de saúde. Mas há muito tempo que o Congresso quer estipular o gasto em saúde, 10% do orçamento, mas o governo não aceita. Não aceita. Então o governo do estado é obrigado a gastar 12%. O governo do estadual, o municipal é 15%. O municipal gasta muito mais. E o federal, que devia fazer o dever de casa, que hoje o que acontece, Jorge? Você sabe muito bem disso. A arrecadação todo, o bolo todo, 72% fica com a União. 72%. Olha que absurdo. Os outros 28% fica para os 20
206 estados da federação, mais o Distrito Federal, e as 5.532 prefeituras. Né? E aí, onde o cidadão mora? É no município. Ô Gil, mas são os políticos que têm que resolver isso. Por isso que eu falo que nós temos que discutir política. Tem que discutir política. Né? As pessoas têm que entender e votar nas pessoas que realmente representam e faz, né, aquilo que a população quer. A gente vê hoje 32 partidos, estou caminhando por 33 partidos. Isso... Essa semana foi criado mais 2. Criado mais 2. Mas partido está aí, hoje nos grandes jornais, né, na Folha de São Paulo, o Globo, né, são negociatas que fazem. Agora vamos mudar 50 parlamentares, vamos mudar de um partido para outro. Quer dizer, então, eles não estão preocupados nas políticas públicas, né, estão preocupados como vão fazer, né, para a eleição. Então, o que tinha que ter? Tinha que ter aí, lógico, na democracia, 6, 8 partidos. Para que mais que isso? Tem mais. Mas aí, hoje, teria que ter uma reforma política séria, porque muitas vezes o eleitor vota num deputado que faz uma campanha de oposição. Na hora que ele assume, ele adere ao governo. Como é que faz? Infelizmente, por isso que tem partidos fortes, né? E tendo menos partidos. Quanto mais partidos tem, mais fácil para governar. Né? Quem está no governo federal tem 39 ministérios, né? Aí o ministério tal é para aquele partido, outro ministério vai criando ministério à medida que os partidos vão nascendo. O que está acontecendo é isso. Agora, recentemente, a presidente Dilma criou um ministério para dar para a FIF, para o PSD. Quer dizer, a pessoa é vice-governador do estado de São Paulo, né? Estava lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico fazendo um bom trabalho, né? Mas aí o PSD foi criado, né, para dar sustentação ao governo federal. Ele, que era da oposição, era do PFL, era do DEM, né? Ele era da oposição, quis ir para o governo, como você falou, e aí criou um ministério para dar para ele. E estão querendo dar mais um. Para quê? Para que possa ter mais tempo de televisão, para que possa ter mais apoiadores, para que possam perpetuar no governo. Você está no governo, é secretário, está enfronhado. Como é que fica a campanha para o Aécio? Que é o que interessa a nós mineiros. Isso. Ele tem alguma chance? Tem. Eu acredito o seguinte. A imprensa não acredita muito, não. O recado das urnas foram dados, né? O modelo que está aí está errado. O modelo que está aí está errado. O que tem que fazer? O Aécio, ele é um político regional. Na verdade, ele foi deputado, né, 4 vezes, chegou a presidente da Câmara, depois veio ser governador de Minas e, logicamente, é um segundo colégio eleitoral, mas é muito mineiro. Então, agora que no mês de maio ele assumiu a presidência do partido, né, o PSDB, então ele está rodando o país. E, infelizmente, o nosso país não dá a mesma oportunidade da oposição para a situação. Por exemplo, a presidenta Dilma, você vê ela no Bom Dia Brasil, você vê falando dela, falando da Rede Globo, no caso, né? Uma audiência. Você vê falando no Jornal Nacional, no Jornal toda hora fala o nome dela. Quer dizer, a pessoa acostuma a ter o nome. Fora as centenas de blogs na internet, tudo comprado pelo governo. Isso. E fora a propaganda do governo federal, que vincula, né? Petrobras, vai fazer uma ação da Petrobras, aí aparece ela. Vai fazer uma do Ministério, aparece o Ministério. Então, realmente, né, assim, é muito forte a campanha que está todo dia na mídia. Como é que o Aécio faz para vencer isso? Eu acho que a saída do PSB, do governador Eduardo Campos, foi muito importante do governo federal. Era um parceiro de 20 anos e agora foi rompido. O Eduardo Campos é uma pessoa, né, de forte penetração no Nordeste. E como é que Dilma ganhou a eleição passada? Ela ganhou com 12 milhões de votos na frente do ex-governador José Serra. Desses 12 milhões, 10 milhões e 500 foi no Nordeste. Ou seja, ela teve no Sul, Sudeste, né, na Centro-Oeste, ela teve 1,5 milhão só na frente do José Serra. No Nordeste ela botou 10 milhões e meio. Isso vai ajudar muito, porque só lá em Pernambuco, para você ter ideia, né, a Dilma colocou quase 4 milhões de votos na frente do José Serra. Ela teve 86% dos votos em Pernambuco. Agora não. Agora com o Eduardo Campos candidato, quem vai ter, né, 86% dos votos? Vai ser Eduardo Campos, só o Estado. Então, essa vantagem de 12 milhões que ela teve de votos, de 10 milhões e meio no Nordeste, ela não vai ter mais. O Eduardo vai baixar isso lá para 4, 5. Isso vai propiciar o segundo turno.
E no segundo turno, né, aí zera tudo, porque, por exemplo, o tempo de televisão é igual, né, aí a pessoa já vai estar, né, realmente mostrando o seu trabalho de igualdade de condições. E tem a condição de igualar os projetos, né? Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos logo em seguida. Vamos continuar conversando sobre política. Esse programa é só sobre política para que o povo possa tomar conhecimento de que sem política, sem o político e sem a política, nós não resolvemos o problema desse país. Espera um instantinho.